Prezados e queridos irmãos da TV Caminho Livre, que a graça e a paz de Jesus estejam com todos vocês. No último vídeo, nós falamos sobre o fato da Igreja Adventista não aceitar aquilo que Jesus declarou que foi consumado na cruz, que foi a nossa salvação, a nossa expiação, a nossa justificação. Tudo isso foi encerrado na cruz. Ou seja, a decisão já foi tomada. Quem foi que tomou a decisão? O grande juiz, nosso Deus. Ele tomou a decisão. Aliás, foi por iniciativa dele que ele decidiu escolher, antes da fundação do mundo, como diz Efésios, capítulo 1, versos 4 e 5, foi Deus que decidiu nos salvar, nos adotar em Jesus, antes da fundação do mundo. Não há como distorcer o sentido disso. Já falamos muito sobre isso. Bom, como o título desse vídeo observa, ele também é provocador, mas ele possui uma base verídica, e eu vou mostrar para você isso agora. Nós poderíamos demonstrar aqui evidências, né, em vários livros da Bíblia, mas eu vou só mostrar uma evidência de como a teologia adventista desconsidera as promessas de Jesus, várias delas, várias promessas de Jesus. Desconsidera as palavras de Jesus. Não leva em consideração o que foi que Jesus prometeu, o que foi que Jesus falou. É óbvio que nem tudo é desconsiderado, né? Nós estamos falando de casos específicos, de textos específicos. E o texto ao qual eu me refiro agora se encontra aqui em João capítulo 10, dos versos 26 até o verso 29. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Vamos ler o 30. Eu e o Pai somos um. Meus queridos, por que eu estou citando esse texto? Para demonstrar, através dessa evidência escriturística, que a Igreja Adventista desconsidera quase que por completo algumas promessas de Jesus. E aí eu me lembro daquele hino que nós costumávamos cantar na igreja: firme nas promessas do Senhor Jesus, pelo amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais me alegro nessa luz. Firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Por que você, teologia adventista, canta firme nas promessas de Jesus, sendo que você mesmo não crê em muitas delas?
sendo que você mesmo, teologia adventista, procura inventar desculpas as mais esfarrapadas, pretextos os mais descabidos para poder não crer verdadeiramente nas promessas de Jesus. Estou desafiando você, teologia adventista. Eu estou desafiando a teologia adventista, não a membresia. Não estou mexendo com ninguém. Não estou acusando ninguém aqui. Eu estou me dirigindo à teologia adventista. Àqueles que são considerados os guardiães da teologia adventista. Por que vocês cantam firme nas promessas de Jesus, quando vocês não creem em todas as promessas de Jesus? Eu acabei de citar aqui uma delas. Vamos ao texto? Por um grupo de fariseus, por ocasião da celebração da festa da dedicação, lá no templo. Abrindo um detalhe, abrindo um parêntese. Esta festa da dedicação, ela foi incluída no calendário judaico para comemorar a vitória do povo de Israel sobre os Seleucidas, sob o comando de Antíoco Epifânio, que invadiram o tabernáculo, o templo, interromperam os sacrifícios diários e profanaram de modo inédito o templo, o santuário de Deus, o santuário terrestre. De modo inédito, tá? Então, a festa da dedicação, ao qual o versículo 22 aqui de João faz referência, a qual, né? O versículo 22 faz referência, celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era essa festa que celebrava a vitória do povo de Israel sobre os exércitos de Antíoco Epifânio. Era a libertação do povo da tirania, da opressão desenvolvida e empreendida por Seleuco através de seus exércitos sobre o povo de Israel. Foi uma época difícil, foi uma época angustiante. O povo de Israel foi proibido de adorar o seu Deus no templo, no santuário. O santuário foi profanado de modo inédito, porque nunca na história do santuário um poder inimigo do povo de Israel atentou de forma tão gritante, tão afrontosa contra o Deus de Israel, sacrificando ali dentro do perímetro do santuário a um deus pagão, a um deus estranho, Zeus, que na mitologia romana é Júpiter. Nunca ninguém fez isso no perímetro, no recinto sagrado do santuário. Mas Antíoco fez isso. Antíoco fez, cumprindo Daniel 11, 24. De modo inédito, ele fez o que nunca seus pais fizeram com o santuário. Então, gente, e inclusive, ele sacrificou porcos ali dentro do recinto santo dos santos, em afronta ao Deus de Israel. Isso nunca havia acontecido antes. Quem foi que fez isso? Antíoco IV Epifânio. Isso é esse é um outro fato histórico cujas implicações são negadas pela teologia adventista, não são reconhecidas como fatos graves e que produziram sérias implicações para o templo, para o povo de Israel, conforme profetizado no livro de Daniel, especificamente a partir ali do capítulo 8. Isso é outro fato que a teologia adventista procura jogar para debaixo do tapete da história, né? Festa da dedicação. Ok. Verso 26. Jesus diz para aquele bando de fariseus o seguinte: vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. Preste bem atenção nesta afirmação de Jesus. Não creram em Jesus porque não eram das suas ovelhas.
Não creram em Jesus porque não pertenciam ao aprisco de Jesus. E você sabe muito bem que se você não está com Deus, você já está com o diabo. Não existe meio termo. Não existe uma terceira via. Não existe um muro sobre o qual você possa estar. Como quem diz o seguinte, olha, não pertenço a Deus e nem ao diabo. Não existe isso, não existe essa possibilidade. Ou você pertence ao redil de Cristo e, portanto, de Deus, ou você já pertence ao redil do diabo. Não há uma terceira via. E olha, isto que eu estou acabando de falar e de expressar agora, não significa radicalismo da minha parte. Eu estou simplesmente interpretando a palavra como ela deve ser interpretada. Jesus está dizendo que a causa, veja, a causa para que esse bando de fariseus não crerem em Jesus era o quê? Era o fato de que eles não pertenciam ao redil de Jesus, ao redil de Cristo. Não pertenciam a Deus. Deus não os conheceu do modo como conheceu as suas ovelhas. É isso que significa esse texto. Esse é o sentido mais profundo desse texto. Não passe por aqui, não passe por aqui de forma rápida, sem analisar as implicações do que Jesus disse aqui. Olha, vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. Vós não credes porque não sois, ou seja, vocês não são meus. É por isso que vocês não creem em mim. Vocês não me pertencem. É por isso que vocês não creem em mim. Porque aqueles que me pertencem me foram dados pelo meu Pai. Lembram-se de João, capítulo 6, que nós já tratamos de esmiuçar aqui na TV Caminho Livre? Lembram-se disso? Lembram-se? Eu leio agora, só para refrescar a sua memória, João 6,37, que é quando Jesus diz o seguinte: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Todo aquele que o Pai me dá. É uma afirmação universal em relação a quem? A todos aqueles que o Pai soberanamente dá a Jesus. Estão entendendo? Não há nada de automatismo aqui. Não há o que tergiversar. Não há como você buscar pretextos para fugir desta afirmação. Todo que faz isto, o faz em nome do diabo. Constrói falácia em nome do diabo. Porque o diabo é que distorce a palavra de Deus. Então Jesus está afirmando ipsis literis, de forma categórica, o seguinte: todo aquele que o Pai me dá, todo, esse virá a mim, diz ele. E o que vem a mim, porque foi meu Pai que verdadeiramente o deu a mim, eu jamais o lançarei fora. Veja a promessa de Jesus. O que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Vejam isso. Por que a teologia adventista não crê nisso? Então, quando Jesus diz aqui, mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas, ele está tentando estabelecer a causa para a descrença daquele grupo. E qual é a causa, meus queridos irmãos? Qual é a causa? Veja que eu não estou fazendo nenhum tipo de malabarismo, eu não estou fazendo nenhum tipo de acrobacia exegética, eu estou simplesmente seguindo a lógica textual.
Vós não credes, por quê? Olha aqui, mas vós não credes, por quê? Esse porquê, ele vai anunciar, ele vai expressar a causa desse bando de gente não crer em Cristo. E qual é a causa que foi estabelecida aqui pelo próprio Cristo? Qual é a causa, meus queridos? Eu falo para você, meu querido irmão adventista, minha querida irmã adventista, eu não tenho ódio de você. Eu não odeio você. Nem você que me enche de críticas, nem você que me enxovalha, nem você que me critica, nem você que curte com a minha cara, nem você que faz piada comigo. Eu não odeio você. Eu estou simplesmente tentando mostrar a palavra de Deus para você. Você que vai decidir se você permanece ou não na igreja adventista. Isso é com você, meu irmão. Eu não estou tentando laçar você, tirar você do seu redil adventista. Não é isso que eu estou tentando fazer aqui, mas pelo amor de Deus, já que a sua igreja, a qual você pertence, diz que ela é a igreja da Bíblia, é o povo da Bíblia, é o povo remanescente, é a igreja de Deus, crê na palavra de Deus, meu irmão. É só isso que eu estou te pedindo, seja coerente. Seja coerente, meu irmão, só isso. Veja, Jesus estabelecendo a causa para aquele bando não crer nele. Qual é a causa apontada por Jesus? Não é por mim. Um mendigo do Evangelho. Eu sou um mendigo do Evangelho. Não é por mim. É Jesus que está apontando a causa. E aí, teologia adventista, por que você não crê na palavra de Jesus que diz o seguinte, olha, vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. Então, há um redil que pertence a Deus e que Deus deu a Jesus, para que Jesus pudesse devolver a Deus sãos e salvos, ou sãs e salvas, já que nós estamos falando de ovelhas. Metáfora para você e para mim. Aquele bando não cria porque não pertencia a Cristo. E para pertencer a Cristo, antes, quer você queira, quer não, meu irmão, antes o Pai tem que dar. Se o Pai não dá, se o Pai não der salvificamente a Jesus, ninguém irá a Jesus. Esse é o foco do que nós temos dito há 5 longos anos aqui na TV Caminho Livre. Esse é o foco, esse é o cerne, essa é a essência do que nós estamos dizendo. E vamos continuar dizendo isso. E vamos continuar anunciando esse evangelho puro e simples do Senhor Jesus. Veja, a causa então, a causa dessas pessoas não crerem em Jesus é porque elas não pertenciam ao redil de Cristo. E para pertencer ao redil de Cristo, o Pai tem que dar a Jesus. Dar a Jesus. João fala sobre isso de um modo geral, ele fala sobre isso no capítulo 6, ele fala sobre isso aqui no capítulo 10, ele fala sobre isso no capítulo 17. O Pai tem que dar a Jesus, para que você possa pertencer a Jesus, e que por sua vez, Jesus possa devolvê-lo para o Pai, porque esse é o nosso destino, o meu e o seu, voltarmos para o Pai. Mas para voltarmos para o Pai, nós temos que antes passar por Jesus. Porque nós não temos condições de salvar a nós mesmos, meus irmãos. Ontem, no último vídeo, nós mostramos o que Romanos capítulo 5 diz. Olha, foi por uma única oferta, foi por um único sacrifício, foi por um único ato que nós fomos justificados, que os nossos pecados foram expiados, que a justiça de Deus foi satisfeita. Uma única oferta, de uma única pessoa. Não há sinergia, não há parceria nessa história de salvação. Não há. Eu estou falando isso com o coração mais tranquilo do mundo, meu irmão. Perceba o verso 26, as implicações do verso 26. Não creem porque não pertencem a Cristo. Porque se pertencessem ao redil de Cristo, creriam em Cristo.
E isto seria uma evidência de que eles foram dados pelo Pai, porque muitos judeus creram em Jesus, porque Deus os deu a Jesus. Vamos para o verso 27. Olha só. As minhas ovelhas. Perceba que Jesus, ele fala aqui em termos de proprietário de algo, o dono de algo. Ele fala em termos de proprietário. Ele fala como proprietário, como dono de algo. As minhas ovelhas. Ele diz, as minhas ovelhas. Por que são ovelhas dele? Porque o Pai as deu. O Pai as deu. É simples assim. Não queira arrumar pretextos para fugir disso aqui. Teologia adventista. Teologiazinha mentirosa. Teologiazinha corrupta. Teologiazinha enganadora. Teologiazinha. Não queira distorcer um claro assim, diz o Senhor. Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem. Veja, esse ouvir aqui, de novo nós temos que falar sobre isso. Esse ouvir aqui não é simplesmente captar o som das palavras de Jesus. Ou escutar um ruído evangélico. Seja através de um pregador, de um pastor, de um missionário, de um mendigo evangélico como eu sou mendigo. Eu sou simplesmente um mendigo dizendo para outro mendigo ou para outros mendigos onde encontrar comida de graça. Então, olha, as minhas ovelhas ouvem. Esse ouvir aqui, meus queridos, tem um sentido de penetrar dentro e compreender. As palavras de Jesus, a voz de Jesus entra dentro de você. E quem faz isso? Quem faz com que a voz de Jesus entre dentro de você e você agora passa a ouvir a voz de Jesus e compreendê-la e apreendê-la e assimilar os seus significados e os seus sentidos maravilhosos? Quem é que faz isso? É o Espírito Santo. Então Jesus está dizendo acerca de quem aqui? Do mundo inteiro? É acerca do mundo inteiro que Jesus está falando. Não, as minhas ovelhas. Ele está falando acerca daquelas ovelhas que já lhe pertencem por direito, porque o Pai as deu a ele. Prestem atenção nisso que eu estou dizendo. Porque é a palavra de Deus, meus queridos. Olha, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Aí vem uma afirmação maravilhosa. Eu as conheço. Jesus te conhece. Jesus me conhece. Ele sabe quem é você. Mas ele não sabe quem é você só porque ele tem onisciência, não. Ele sabe quem é você porque ele decidiu te salvar. Ele sabe quem é você porque lá na eternidade ele decidiu soberanamente salvar você, resgatar você. E por isso ele colocou o seu nome no livro da vida. É por isso que ele te conhece. Esse conhecer é um conhecer especial, é um conhecer salvífico, pactual. Esse é o conhecimento ao qual Jesus se refere aqui. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. Isso não é maravilhoso? Isso não produz em nós um senso de conforto e segurança? De saber que você não está só nesse mundo, meu irmão e minha irmã, adventistas. Você, adventista, não está só. Meu irmão, minha irmã, adventista. Saber que Jesus te conhece pactualmente, salvificamente,
porque decidiu te salvar lá na eternidade ainda, porque o Evangelho é eterno. Não é a sua igreja que diz isso, que o Evangelho é eterno. Apocalipse 14:6. Não é a sua igreja que diz isso, que o Evangelho é eterno. Está correta. Agora, o que não está correto são as interpretações que a igreja dá para o Evangelho eterno. É isso que não está correto, meu irmão e minha irmã. Não produz em nós conforto e segurança saber que Jesus te conhece. Mas ele não te conhece não é só porque ele é onisciente, não. E porque ele conhece todos da terra, todo ser humano da terra. Sabe quem é, o número da identidade, o número do CPF, onde mora, o número da casa, do apartamento. Quantos cabelos, quantos fios de cabelo tem na cabeça. Conhece tudo a respeito de toda criatura. Mas, em relação às suas ovelhas, ele as conhece de modo pactual e salvífico. Ele diz, eu as conheço. Elas ouvem a minha voz. Eu as conheço. Por que elas ouvem a voz de Jesus? Porque elas são de Jesus. E por que elas são de Jesus? Porque o Pai as deu a ele. Simples assim. Por que ficar brigando com a palavra? Por quê? Por que esse litígio contra a palavra de Deus? Por quê? Por que essa ojeriza contra a palavra de Deus? Por quê? Eu queria saber. Em nome de quê e de quem você entra em conflito com a palavra de Deus? Você não aceita a palavra de Deus, meu irmão e minha irmã adventista. Em nome de quê? Em nome de quem? Eu estou falando com muita calma, com muita serenidade, me dirigindo a você, olho no olho, ainda que seja através da câmera. Em nome de quê? Em nome de quem? Pare, pense, reflita. Questione-se. Questione-se, meu irmão, minha irmã adventista. Questione-se. Veja que eu não estou excomungando ninguém, até porque eu não tenho esse poder, esse direito, não tenho essa missão. Eu não estou julgando você. Eu não estou julgando você, não estou pesando você na balança. O único que faz isso é Deus. Eu sou um mendigo. Eu sou um mendigo do Evangelho. Clamando a você que em nome de Jesus você escute a palavra dele, não a minha. Escute a palavra dele, meu irmão. Escuta a palavra dele, meu irmão. Tire as escamas da ignorância dos seus olhos. Tire as escamas da petulância dos seus olhos. Tire as escamas da arrogância dos seus olhos. Tire as escamas do orgulho dos seus olhos. Tire as escamas do exclusivismo dos seus olhos. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Por que elas seguem Jesus? Porque ele as conhece. Por que ele as conhece? Porque elas ouvem a sua voz. Por que elas ouvem a sua voz? Porque elas são dele, suas ovelhas. E por que elas são suas ovelhas? Porque o Pai as deu. Você quer me dizer que essa linha de raciocínio aqui que eu estou traçando com você em forma de um quiasma, quiasma é um termo teológico, quem é pastor, quem é teólogo vai entender o que eu estou dizendo agora. Por que você vai brigar com isso? Você quer me dizer que isso que eu acabei de afirmar aqui agora não é bíblico? Você quer? Você quer me criticar? Quer falar para mim que o que eu acabei de dizer aqui agora, com base no que está escrito, não é bíblico? Quer? Você quer me dizer que essa linha de raciocínio que eu estou traçando para você aqui agora é antibíblica? Você quer me dizer? Então prova para mim. Prova para mim que é antibíblica. Para de fazer birra contra a palavra de Deus. Creia nas promessas de Jesus. Creia nas palavras de Jesus. Ouça sua voz. Eu tenho certeza absoluta que o Espírito Santo está falando com você agora. Absoluta certeza. Eu tenho certeza absoluta. Assim como eu tenho certeza que
O sangue que corre nas minhas veias é vermelho. O Espírito Santo está falando com você agora. Verso 28. Eu lhes dou a vida eterna. Pense nisso. Eu lhes dou a vida eterna. Eu não sei quem é você. Eu não sei o que você faz, muito provavelmente. Eu não sei se você é rico, se você pertence à classe média, se você é pobre. Pobre como eu. Eu não sei se você é um doutor. Eu não sei se você vem de uma família nobre. Eu não sei se você possui um pedigree genealógico, né? Ou se você é uma pessoa simples, humilde, do povo, como eu. Eu não sei. Eu não sei quais são seus planos para o futuro. Eu não sei o que você pensa do amanhã. Em que você está investindo o seu tempo, seu dinheiro, as suas forças, as suas energias? Em que você está investindo? Ok, agora responda para você mesmo ou para você mesma. Aquilo no qual eu estou investindo agora, nesse exato instante, terá o poder de me garantir vida eterna? Um futuro? O futuro mais certo que pode existir? Aquilo no qual eu estou investindo poderá produzir esperança em mim? Uma esperança real, porque vem de alguém real, que é Deus. Pergunte-se, questione-se. Faça esse questionamento para você agora. Por que eu estou te falando isso? Porque com relação às ovelhas de Cristo, ele diz uma coisa, olha, eu lhes dou a vida eterna. Isso, você quer algo mais valioso do que isso? A não ser que você queira morrer. A não ser que você queira morrer mesmo. A não ser que você sinta prazer na morte. A não ser que você queira deixar a sua vida, acabar com a sua vida. Eu creio que não é este o seu caso. Não é esse o seu caso. Eu lhes dou a vida eterna, disse Jesus. Você crê nisso? Meu irmão, minha irmã adventista. Você crê nisso? Você crê em Jesus quando ele diz, eu lhes dou a vida eterna? E você já parou para pensar que a vida que Jesus dá não é vida provisória? É eterna. Sem fim. Endless. Endless life. Vida sem fim. Você já parou para analisar isso? Não é vida provisória. Não é vida que agora você a possui, mas você não sabe, não tem a certeza se amanhã estará com ela ou se ela estará com você. A vida eterna. Porque a sua igreja diz que você pode perder a salvação. Você sabe disso, né? A sua igreja diz que você pode perder a sua salvação. Como é que fica essa questão diante das promessas de Jesus? Eu lhes dou a vida eterna. Vida eterna não pode se comparar a absolutamente nenhum tipo de vida existente aqui na Terra. Nenhum. Porque não há vida eterna na Terra. Já parou para pensar nisso? Vida eterna é eterna, meu irmão. Eu tenho que ser óbvio, eu tenho que ser, às vezes, até redundante.
tautológico. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Mais uma palavra relativa a tempo. Além do eterno, o adjetivo eterno, jamais. Jamais perecerão. Por que a igreja adventista não crê nessa promessa de Jesus? Jamais perecerão. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Por quê que a teologia da sua igreja não crê nessa promessa? Jamais perecerão. O que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Eu lhes dou a vida eterna. Por que a sua igreja não crê nisso, meu irmão? Minha irmã adventista. Já parou para prestar atenção nisso? Você acha que eu estou falando isso de modo sarcástico com você? Você acha mesmo que eu estou falando com desrespeito, me dirigindo a você em tom de jocosidade? Acha? Jamais perecerão. O que isso significa? Parou para analisar isso aqui? Jamais perecerão. Jamais. Você nunca perecerá. Por que você nunca perecerá? Porque Jesus te deu a vida eterna. Porque você pertence a Ele. Porque você o segue. Porque Ele te conhece. E você foi dado para Ele por Deus. Você é um presente de Deus para Jesus. Por tudo isso que eu acabei de citar aqui agora, é que você jamais perecerá. Não é por sua causa que você jamais perecerá. Não é porque você é um bom adventista. Não é porque você é pastor da igreja adventista. Não é porque você é diretor do trabalho missionário. Você é ancião, você é diácono, diaconisa. Você é diretora do Ministério das Mulheres. Não é porque você frequenta a igreja rigorosamente às quartas, sábados e domingos. Não é porque você devolve o seu dízimo. Não é porque você fez um pacto com Deus de devolver algo além do seu dízimo. Não é porque você distribui folhetos. Não é porque você distribui roupa aos necessitados. Não é porque você responde 7 na escola sabatina. Nada disso. Tudo isso são coisas necessárias? São. Fazer o bem é necessário, é importante. Mas nada disso constitui a causa de você jamais perecer. Não é isso a causa de você jamais perecer. Não é por causa disso que você jamais perecerá. É porque Deus te ama a tal ponto que te escolheu antes da fundação do mundo para que você seja adotado na família dele por Jesus. É por isso que você jamais perecerá. Quando você se torna filho de Deus, é para sempre. Pense no seu filho, na sua filha. O fato de seu filho e da sua filha desobedecerem a você os desqualificaria quanto à questão de eles terem o direito de serem chamados seus filhos? Você teria a estupidez de dizer para um filho ou para uma filha, seu ou sua, que pelo fato de ele ou ela terem desobedecido ou ter desobedecido a você, eles não são mais seus filhos? Você já disse isso para o seu filho? Você já disse isso para a sua filha? Ah, você não é mais meu filho.
Ah, você não é mais minha filha. Com Deus isso não existe, meu irmão. Se você já fez isso com seu filho, se você já fez isso com a sua filha, com Deus isso não acontece. Porque a promessa é dele. Jamais perecerão. Perecer é morrer, é deixar de existir. Já pensou nisso? Por que a sua igreja não crê nessa promessa? Por quê? Você já perguntou ao seu pastor? E você, pastor, que está me assistindo agora, pastor adventista? Você já se perguntou em nome de quê e de quem você não crê nessa promessa de Jesus? Porque você acha que não, as coisas não são bem assim, há condições a serem preenchidas. E antes que essas condições sejam concretizadas, essa promessa não tem nenhum valor. É assim que você pensa, pastor? É assim? Você tem certeza que você está correto? Se você possui ou possuir esta interpretação? Você tem certeza que você está correto? Você daria a sua vida por isso? Estaria disposto a dizer, como Moisés e como Paulo, Senhor, perdoa esse povo, senão risca-me do seu livro. Pai, eu estaria disposto a dar a minha vida para que o meu povo fosse salvo. Você faria isso, pastor? Em nome daquilo que você defende? Essa teologiazinha. Eu sou ácido. Veja, eu sou muito ácido. Eu sou muito crítico em relação a essa teologia. Muito ácido. Porque ela me prejudicou durante um bom tempo da minha vida. E tenho certeza que essa teologia está prejudicando muita gente lá dentro da igreja adventista. Jamais perecerão, é a promessa de Jesus. Põe a mão na consciência, meu irmão. Quando é que você vai perder a sua salvação? Se é Jesus, em nome de Deus Pai, que está prometendo a você o seguinte: jamais perecerão, de modo nenhum o lançarei fora. Porque você me pertence. Você me pertence porque foi o Pai que te deu a mim, vai dizer Jesus. Você ouve a minha voz, porque o Espírito Santo trabalhou com você para isso. E eu te conheço. E eu sei que você me segue. Você me pertence. Eu te dou a vida eterna por isso. Eu já te dei a vida eterna. Por isso eu prometo a você, você jamais perecerá. Meu querido irmão, minha querida irmã, é exatamente isso que Jesus está dizendo aqui nesse trecho. E ele diz mais: ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém. Pronome indefinido. Ninguém. Não há ser. Não há nenhum elemento. Não há nenhum tipo de conhecimento. Nenhum tipo de filosofia. Nenhuma seita, nenhuma igreja, nenhuma organização. Absolutamente nada. E ninguém terá o poder de te tirar das mãos de Jesus. Como é que você pode perder a sua salvação? Mesmo crendo nessa promessa, meu querido irmão. Você crê nessa promessa de Jesus? Você crê nessa outra promessa? Por que a sua igreja não crê nessa promessa, meu irmão? Por quê? Quando Jesus, é Jesus que está dizendo, não é Calvino que está dizendo isso para você, não, meu irmão. Não é Lutero, não é Santo Agostinho, não é Santo Tomás de Aquino. É Jesus que está dizendo isso para você.
Ninguém, olha, ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém. Por que você não crê nessa promessa, meu irmão? Por que essa promessa de Jesus lhe parece estranha? Não é assim. Não, meu irmão, não é assim. Não é assim. Como é, então? Não é bem assim. Não é no automático. Não é o que muitos de vocês nos dizem, especialmente a mim aqui. Não é assim. Não é assim no automático, não. Tem que fazer uma série de coisas para isso se cumprir em você. Você tem que cumprir alguns requisitos, né? Você tem que cumprir algumas missões, algumas obrigações, algumas condições têm que serem observadas. Você não leu aquelas letrinhas miúdas no contrato que Jesus fez com você, não? Você está brincando comigo, né? Você está de sacanagem comigo, né? Ninguém as arrebatará da minha mão, disse Jesus. Por que você não crê nessa promessa? Por quê? Em nome de quê e em nome de quem você não crê nessa promessa de Jesus? Ninguém é ninguém. Aí ele diz aqui no verso 29, aquilo que meu pai me... Presta atenção. Aquilo que meu pai me... O que foi que o pai deu a Jesus? Que nós estamos falando isso aqui à torta e à direita. O que foi que o pai deu a Jesus? Para que pudesse pertencer a Jesus, para que depois Jesus pudesse devolver ao pai. O que foi que o pai deu a Jesus, meu irmão? Ô, teologia adventista, responda para mim agora. O que foi que o pai deu a Jesus? Primeiro, o pai deu Jesus a um mundo, por amor. E agora o pai dá um mundo a Jesus, não é isso? É por isso que Jesus chama as suas ovelhas de suas. Olha, verso 27. As minhas ovelhas. Vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. São ovelhas de Cristo porque mesmo, teologia adventista. Por quê? Segundo a palavra, porque o Pai as deu a ele. O Pai as deu. Ou você não crê nisso também? Ou para isso aqui você tem que inventar uma série de desculpinhas esfarrapadas, como eu sei que a teologia adventista faz. Os pretextos mais escabrosos, as desculpas mais esfarrapadas do mundo são evocadas para dizer que não é bem assim. As coisas não são assim no automático. Misericórdia, Senhor. Aquilo que meu pai me deu, ou seja, as suas ovelhas, é maior do que tudo. É maior do que tudo. A prioridade de Jesus, o compromisso de Jesus, o compromisso do nosso Senhor e Salvador é com aquilo que o Pai lhe deu. Porque aquilo que o Pai lhe deu, ou seja, as suas ovelhas, tudo isso para Jesus é maior que tudo mais. Por que você não crê nisso aqui, teologia adventista? Por que você não crê nisso aqui também? Por que crer nisso aqui, conforme está escrito, é difícil para você, teologia adventista? Por quê? Por quê? Aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Primeiro Jesus diz, da minha mão, né? Ninguém as arrebatará da minha mão.
Aí ele já diz, da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Por que que ele diz isso? É da mão de Jesus ou é da mão do Pai? Aquilo que está nas mãos de Jesus está nas mãos do Pai. Afinal de contas, foi o Pai que deu a Jesus. E está na mão de Jesus. Ninguém pode arrebatar das mãos de Jesus. E se está nas mãos de Jesus, como Jesus vai devolver tudo que o Pai lhe deu para o Pai, então está nas mãos do Pai. Estão entendendo? Estão entendendo? Das mãos do Pai, ninguém pode arrebatar. Das mãos de Jesus, ninguém as arrebatará. Por que você acredita nesse negócio de perder a salvação? Por que você ainda acredita nisso, meu irmão, minha irmã adventista? Por quê? Nessa lorota, nessa bobagem, nesse falso evangelho, nesse evangelho fantasmagórico, arremedo, espectro de evangelho. Por que você ainda crê nisso? Por quê? Eu quero ler um texto para encerrar esse vídeo. Eu vou encerrar mesmo, depois da leitura do texto. Preste atenção nisso que eu vou ler agora para você. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso 31 em diante. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Pense no que eu disse para você até agora. Pense nesse texto, nesse trecho de João 10 que nós analisamos aqui. Pense nisso. Então, à vista destas coisas que nós lemos, que nós avaliamos, que nós expressamos aqui, que diremos? Se Deus é por nós, ou seja, Deus já decidiu, meu querido irmão adventista, Deus já se decidiu ser a seu favor, se colocar do seu lado. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha, quem é que pode ser contra nós? Quem é que pode arrebatar você das mãos de Jesus ou das mãos do Pai? Quem? Quem? Pense nisso. Não há essa figura aqui. A resposta para isso é ninguém. Verso 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós, por todos, mas todos quem? Nós, o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Esse nós aqui são as ovelhas de Deus, que Deus deu a Jesus. E Deus deu a Jesus por essas ovelhas. E por isso Paulo está falando, olha, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas de que eu necessito, de que eu preciso. Será que Deus vai me negar tudo aquilo que eu preciso, tudo aquilo de que eu realmente necessito? Pense nisso, meu irmão. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus, meu querido irmão? Quem é que pode acusar um eleito de Deus? Quem? Olha a pergunta. É Deus quem os justifica. A decisão de justificar procede de Deus, procede da boca santa de Deus, da pessoa santa de Deus. É Deus que nos justifica. Justifica quem mesmo? Quem? Os seus eleitos, as suas ovelhas, que Ele conhece, que pertencem ao seu redil, que ouvem a sua voz, que o seguem. Ele as conhece, ninguém poderá arrebatá-las da mão dele, nem da mão do Pai. Ele lhes deu a vida eterna, jamais perecerão. Quem os condenará? Só a igreja adventista, né? Com esse negócio, não, você pode perder a salvação. Hoje você está salvo, irmão, mas essa é a boa notícia. A má notícia é que amanhã você pode perder a sua salvação. Quem as condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Jesus intercede pelo mundo? É pelo mundo aqui inteiro, toda criatura, sem exceção?
Não, por nós, suas ovelhas, a quem Ele conhece. Porque o Pai as deu a Ele. 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem é que vai nos separar do amor de Cristo? Aí ele cita aqui, ó, tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada. 36. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Paulo faz aqui uma alusão aos sacrifícios lá do templo, né? Nós somos considerados como ovelhas para o matadouro. Isso para quem? Para o mundo. Verso 37. Em todas estas coisas... Que coisas? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Você não é vencedor, eu não sou vencedor por conta da minha força, por conta da minha santidade, por conta daquilo que eu posso fazer e não posso, por conta das minhas competências, dos meus dons, dos meus talentos, por conta daquilo que eu tenho. Nada disso. Você só é vencedor por meio daquele que te amou. 38. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes. 39. Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada e ninguém tem o poder de te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Pense nisso, meu irmão e minha irmã adventista. Nada e ninguém. Você crê nisso? Você crê? Senhor Deus, derrama uma bênção na vida dessa pessoa que assistiu esse vídeo até aqui, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.